Shalom, shalom a todos, estamos de volta para mais um devocional. Louvado seja Deus, do devocional de número 21 de 40. Estamos felizes, gratos ao Senhor. E antes de tudo, vamos compartilhar, vamos orar e vamos mergulhar na palavra do Senhor, amém? Eu estou aqui com o meu aparelho já para compartilhar, faça o mesmo e agradeço imensamente no nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Prontinho, já compartilhado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom, muito, muito bom. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por este dia, por esse início de tarde. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado pelo Teu Espírito. Obrigado pelo Teu poder, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos Teus planos, os Teus propósitos, pela Sua vontade que é feita aqui na terra como é nos céus. Em o nome de Jesus, nós oramos, desejando, atraindo, declarando que seja feita a Tua vontade aqui como nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Não nos deixe te atrapalhar, não deixe que ninguém te atrapalhe, não nos deixe atrapalhar a ninguém, não permita que ninguém nos atrapalhe, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Shalom, meu pastor Alex, glória a Deus, Deus te abençoe. Meu querido pastor, tudo bem? Vocês estão bem felizes com Jesus? Glória a Deus. Vamos lá, vamos mergulhar na palavra do Senhor. Amém. 21ª live dos 40, né? 21º dia dos 40 dias de avivamento e glória. Nós já estamos na reta final, já estamos prestes a entrar em uma nova dimensão, a contemplar um grande feito da parte do Senhor, né? Porque 40 é um portal, como nós já aprendemos. Durante 40 dias o Senhor destruiu todos os seres viventes da terra, ali em Gênesis capítulo 6, 7, 8, e somente uma família esteve passando, né, transicionando, a saber, Noé e a sua família, certo? E havia também na arca, juntamente com eles, um casal de cada espécie. Durante 40 anos, o Senhor, na travessia, né, do deserto, esteve eliminando, matando, né, toda a multidão de pessoas que haviam saído do Egito, estavam indo na direção da terra prometida. Pode pegar um pouco de água para mim? Obrigado. Somente Josué e Caleb que entraram na promessa do Senhor. Tá? Estava aqui. Obrigado. Chegou. Aleluia.
Somente Josué e Caleb, daquela antiga geração, é que entraram na promessa do Senhor. Todos os demais integrantes haviam nascido no deserto durante a travessia. Então 40 é uma travessia, uma porta, um portal que se abre. E nós estamos a passos largos de entrarmos e passarmos por este portal. Estes 40 dias tem sido uma preparação, tem sido uma peneira, de fato, que o papai está fazendo, né? Lembrando que não é um evento, mas um despertamento, é o despertar dos filhos para viverem a perfeita vontade do Pai aqui na terra, como é nos céus, certo? Então você não pode ficar de fora. Tem Yom Kippur também, estamos a passos largos do Yom Kippur, do dia do perdão, do dia do julgamento. Então não deixe de estar antenado, sabendo aquilo que o Senhor está fazendo esses dias, andando guiado pelo Espírito Santo de Deus e não pela própria alma, não por aquilo que estão vendo, ouvindo, sentindo, imaginando, desejando, mas sim segundo o que o Espírito Santo de Deus está fazendo, está falando, está comunicando, amém? Está impulsionando para interagir juntamente com Ele, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Ontem o Pai liberou uma palavra extraordinária. O tema da ministração que a nossa querida profetisa pastora trouxe foi Reino de Deus. E é um tema muito abrangente, mas o Senhor a usou poderosamente para falar sobre mudança de DNA, transformação de DNA espiritual. Deus quer transformar o DNA do seu povo. Exatamente, Deus quer nos purificar, e mais do que purificar, Ele quer nos fazer um novo ser, uma nova criatura. Ele não quer que sejamos os mesmos. Nós temos que parar de nos orgulhar daquilo que Deus está querendo, ansiando matar. Vamos lá, vamos observar. Abra sua Bíblia, por favor, para o livro de Êxodo capítulo 3. O Senhor, maravilhoso, Ele chama um homem, o nome deste homem Moisés. Ele estava em Midian, habitando junto com seu sogro Reuel, o Jetro, cuidando, apacentando as ovelhas do seu sogro, quando ele tem uma visão. Ele olha e vê uma sarça pegando fogo, mas o fogo não consumia a sarça. Então ele diz: eu virarei e olharei para esta visão. E ele se aproximou, e do meio do fogo que estava ali na sarça, Deus falou com ele por meio de um anjo, certo? Ordenou que tirasse a sandália dos pés, porque a terra em que ele estava pisando era santa. Eu creio que a história você já conhece. Então o Senhor o convoca, o chama para libertar o seu povo. Por quê? Porque ele viu a aflição do povo, ele ouviu, ele percebeu, e ele desceu para verificar, ok? Então ele queria libertar o povo, Deus queria libertar o seu povo, o povo de Israel, que já estava há um pouco mais de 400 anos escravo no Egito. Por quê? Porque um faraó que não conhecia José havia se levantado. Nós estamos entendendo? E ali eles estavam oprimindo o povo. Então ele já estava habitando ali um tempo, né? E quando esse faraó se levantou, começou a escravizá-lo. Por quê? Porque agiu de maneira astuciosa, gananciosa, usando o povo de Israel como mão de obra, certo? Ocupando eles com muito trabalho, com cargas pesadíssimas, de modo que estes não tivessem tempo para pensar em liberdade, nem tempo para estarem pensando nos seus próprios direitos. É muito semelhante ao que acontece na nossa nação, não é verdade? Só que de uma forma um pouquinho mais humanizada, vamos colocar dessa forma, certo? E ali Moisés, ele aceita esse chamado, e ele vai e se apresenta diante de Faraó, né? E ele juntamente com seu irmão Arão, e Deus fala por meio de Moisés com o Faraó. Só que Deus estava endurecendo o coração de Faraó,
de maneira que Faraó não permitisse que o povo de Israel saísse em liberdade. Então 10 pragas foram manifestas ali, e com mão poderosa, mão forte, o Senhor tirou pelas mãos de Moisés milhares, centenas de milhares de pessoas da escravidão do Egito. Isso do dia para a noite. Foi um feito extraordinário que está registrado entre Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo... cadê Jesus? 12. Amém? E eles saíram em liberdade no primeiro dia do primeiro mês, que foi o mês de Abib, ok? E ali eles fizeram Páscoa ao Senhor. Foi estabelecida a Páscoa, que é o passar por cima, porque o Senhor passou por cima das casas dos israelitas, enquanto estes comiam do cordeiro que havia sido sacrificado, comiam da carne do cordeiro com pães ázimos e ervas amargas. Então o Senhor passou por cima. Então foi Páscoa, Pessa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que isso tem a ver com mudança de DNA, apóstolo? O que isso tem a ver? Eu quero te mostrar algo muito extraordinário. Só me dê um instante, por favor. Aqui. O povo de Israel, quando saiu do Egito, ele se deparou com um deserto, ok? Havia o deserto de um lado, o deserto do outro lado. Atrás, o Egito, para onde eles não queriam voltar. À frente, o Mar Vermelho. E ali, o povo se viu em aperto. Se viu em aperto. Que significa, que se escreve, na verdade, se descreve como Pi-Hairot. Pi-Hairot. Eles estavam em um beco sem saída. De ambos os lados, deserto. Na frente, o Mar Vermelho. E atrás, a terra do Egito. E Faraó, caindo em si, quis reaver o seu povo. O povo que ele julgava que era dele. Então convocou todo o seu exército, carruagens, cavaleiros e armas, e foram na direção do povo. Então uma nuvem de poeira vinha se aproximando do povo de Israel, e eles se encontravam neste beco sem saída, e ali começaram a reclamar, começaram a murmurar, e Moisés se ajoelhou, se prostrou para orar, e o Senhor falou para ele: por que você clama a mim? Levanta-te, tu ordena este povo que marche, tu toca nas águas com teu cajado, e as águas se dividirão ao meio, e o meu povo passará pés enxutos. E assim foi. Moisés ordenou que o povo marchasse, tocou com a ponta do cajado nas águas, e um vento soprou de modo que dividiu as águas, ficaram dois paredões de água assim, do lado direito, do lado esquerdo, e todo Israel puderam passar a pés enxutos, ok? Os guerreiros, juntamente com o Faraó, também tentaram travessia. Só que quando eles tentaram, o povo de Israel já havia terminado a travessia. Enquanto eles estavam no meio, Deus começou a pelejar contra eles, arrancando das rodas das carruagens, entortando os ferros. Foi assim um negócio sobrenatural, de maneira que alguns gritaram: olha, o Deus do povo de Israel está pelejando contra nós, vamos voltar. Só que já era tarde demais, Deus deu ordem para Moisés tocar na água novamente, e assim, quando ele tocou a água, o vento que soprava, que segurava os paredões de água, cessou, e as águas tornaram ao seu lugar, e mataram, a água matou todo o exército de Faraó, juntamente com Faraó, matou tanto Faraó e os seus cavalos e os seus cavaleiros. Tanto que há uma canção que Miriam canta e dança tocando do seu pandeiro, juntamente com o povo, algumas mulheres e o povo, na presença do Senhor. Okay? Então o povo de Israel estavam livres para irem na direção da promessa do Senhor. Escute isso. Porque você e eu necessitamos de uma transformação do nosso DNA espiritual.
Por quê? Quero só te entregar a última parte desta revelação e eu vou voltar falando de você, falando de mim, falando de nós. Amém? No nome de Jesus. Trazendo para o nosso contexto. O povo se encontrava em liberdade. Agora diante de uma grande promessa, uma terra que mana leite e mel, uma terra frutífera, uma terra próspera, uma terra ampla, né? Na qual o Senhor iria entregar herança para cada tribo daquela nação, que eram centenas de milhares de pessoas, e ali o próprio Senhor habitaria no meio deles e os abençoaria e reinaria sobre eles, coisa maravilhosa. Eles iriam colher onde eles não plantaram e etc e tal, coisa linda, grandes promessas, uma promessa extraordinária. Só que entre a saída do Egito e essa promessa havia um trajeto, e nesse trajeto o Senhor queria transformar o DNA do seu povo. Por quê? Porque esse povo estava com o DNA contaminado. Assim como existe um DNA biológico, um DNA natural, certo? Há um DNA espiritual. E esse DNA, ele pode ser contaminado, ele está contaminado ou já foi restaurado, purificado, transformado. Esse DNA precisa ser transformado. Então Deus começou a transformar o DNA do povo, porque o povo era um povo murmurão, um povo idólatra, exatamente, um povo contaminado. Imaginem comigo, foram várias gerações, nascendo e passando, e outra nascendo e passando, e eles ali na terra do Egito, ok? Vendo toda a idolatria, aprendendo de toda a idolatria, adorando, exercendo a idolatria, adorando outros deuses, vários deuses, orando, rezando aqueles deuses, comendo alimento sacrificado, preparado para os demônios. Olha o quanta contaminação. Homens e mulheres que eram guiados pelos seus próprios apetites, seus próprios desejos, seus próprios prazeres, suas próprias vontades. Eles eram guiados por aquilo que viam, por aquilo que ouviam, por aquilo que sentiam, por aquilo que desejavam. E nós vimos claramente isso. Várias vezes eles desejaram água para beber, desejaram carne para comer, desejaram pão para comer. E o que acontecia? Murmuravam, porque não tinham, não viam. Várias vezes criticaram Moisés, planejaram até em se reunir, apedrejá-lo e levantar outro no lugar dele para que este os guiasse segundo os seus desejos e vontades. Estes mesmo, né, induziram a Arão, que já era corrompido, e este pegou dos pingentes de ouro e outros metais, jogou no fogo e moldou um bezerro de ouro. Tem alguém entendendo? Povo acostumado, povo de alma cebosa. Eita Jesus, fala Deus. Povo de alma cebosa, idólatra, murmurão, egoísta, ingratos. Não era assim? Sim ou não? Sim ou não? Claro que era. Estes, escutem com atenção, foram tirados com mão poderosa, mão forte do Egito, mas o Egito estava impregnado neles. Onde, apóstolo? No DNA espiritual deles. Nós estamos entendendo? Isso que eu estou te compartilhando é um padrão bíblico, é o padrão de Deus. Deus transforma o DNA antes de inserir a pessoa, a família, o povo na sua promessa ou nas suas promessas. Ele transforma o DNA da pessoa. A pessoa não é mais a mesma. Só quem não é mais o mesmo é que entra nas promessas do Senhor. Quem está no Espírito já está entendendo o que você está falando aqui. Já está conseguindo ver uma aplicabilidade
né, um discernimento e uma aplicabilidade na própria vida, na própria família, no próprio contexto que está vivendo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para te mostrar o padrão. Antes de Deus levantar um homem para tirar o seu povo da terra do Egito, uma terra de escravidão, uma terra de idolatria, uma terra de imoralidade, prostituição, de adoração, culto a demônios, o Senhor, ele retirou um homem. Esse homem foi o próprio Moisés. Este ficou 40 anos, né, em Midian, com um sacerdote de Midian chamado Jetro, Reuel. Este Jetro deu uma de suas filhas para Moisés casar-se com ela. Então Moisés passou a habitar ali, né, a edificar sua família ali em Midian, aprendendo juntamente com esse sacerdote. Inclusive, Moisés pastoreava, como eu já disse no início, as ovelhas, né, do seu sogro. Então, durante 40 anos, escute com atenção, o Senhor, ele purificou o DNA de Moisés. Ele desintoxicou Moisés. Você está entendendo? Por quê? Porque Deus já sabia do propósito que iria realizar, cumprir através da vida de Moisés. Estamos entendendo? Então, é isso que o Senhor faz. É primeiro em nós, depois através de nós. Primeiro foi em Moisés, depois através de Moisés. Só que o plano do Senhor, escutem com atenção, não era esperar 40 anos. Agora você vai entender por que foram 40. Não era esperar 40 anos para que o povo entrasse na promessa. O Senhor queria, os purificar de imediato. E aqui está Êxodo capítulo 15. Se você quiser e puder, abra sua Bíblia, por gentileza. Ok? A partir do versículo 22, escrito está: Assim Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho, e eles saíram para o deserto de Sur, e foram 3 dias pelo deserto, e não encontraram água. E quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que beberemos? Olha a genética, o DNA corrompido, DNA carnal, natural, né? Espiritual contaminado das trevas, pelas trevas. O povo sentiu sede e murmuraram. Meu Deus do céu. Versículo 25, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, que quando ele a lançou nas águas, as águas se tornaram doces. Ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali ele os testou. E disse: Se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma destas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, ou que te cura. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Amém? Glória a Deus. Então eles chegaram em Mara. Essas águas de Mara eram águas amargas. Escutem com atenção. Então, o primeiro gole que eles deram, né? Imagina, 3 dias andando no deserto, estavam sedentos. Então, o primeiro gole que eles deram não foram de água doce. Não foi água doce que eles ingeriram. Foi água amarga. Por que aquelas águas eram amargas? Porque era rica, né, em vários minerais, principalmente o magnésio. Era uma água que possuía muito magnésio. Então, quando aquele povo inteiro bebeu destas águas amargas, o Senhor estava curando eles, estava limpando o DNA deles, estava transformando o DNA deles, estava preparando eles para entrar na promessa, na sua promessa, na terra que mana leite e mel. Só que o povo murmurou. O povo, ao receber do Senhor, certo? Tratamento para transformação, para purificação, murmuraram.
porque as águas estavam amargas. Estamos entendendo? E depois que o servo do Senhor, Moisés, esteve buscando ao Senhor, o Senhor mostrou, uma palmeira que, ao ser lançada na água, tornou-se doce, e ali eles conseguiram beber. Todos eles beberam. E ali o Senhor os testou. O Senhor disse claramente, se vocês, escutem com atenção. Se vocês diligentemente ouvirem a voz do Senhor, diligentemente é continuamente, constantemente, diariamente, ininterruptamente, é isso que significa diligente, ok? Ouvires a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto à sua vista, não a própria vista, mas a vista dele, e deres teu ouvido aos seus mandamentos. Ouvir, isso ouvir não é somente ouvir por ouvir. É ouvir, praticar, exercer do jeito que o Senhor assim determinou. E guardares todos os teus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma destas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Então ali o Senhor estava transformando o DNA do povo. O Senhor começou um processo ali de desintoxicação, um processo de transformação do DNA. Só que o que acontece? O povo não se permitiu. O povo continuou segurando aquilo que Deus queria matar, se orgulhando daquilo que Deus queria destruir neles. Toda vez que eles murmuravam contra Deus, murmurando contra Moisés, eles se remetiam ao Egito. Eles falavam do passado, do lugar de onde o Senhor havia os tirado. E eles sentiam orgulho disso, eles queriam voltar para lá. Eles reclamavam que lá não era bom o suficiente, porque tiveram que tirá-los para que eles morressem no deserto. E o Senhor estava provendo tudo a eles: alimento para comer, água para beber, as vestes não envelheciam, os sapatos não se desgastavam, as pernas não inchavam, ninguém adoecia se estivesse andando segundo a vontade de Deus. Semelhante a muitos, dos que me ouvem, se não todos, na verdade, todos que me ouvem, que eram escravos do pecado, mortos nos seus próprios delitos, prazeres, vontades, andando segundo o que achavam, pensavam, guiados pela própria alma. Mas o Senhor tirou de debaixo da escravidão do pecado, deu vida, deu paz, deu uma promessa, e estes estão diante de uma grande promessa. Só que antes de entrarem, o Senhor quer transformá-los, transformar o DNA, de modo que não seja mais Mateus, mas Cristo no Mateus. De modo que não seja você, mas Cristo em você. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. E o Senhor nos permite passar por águas amargas para nos desintoxicar. Entenda essas águas amargas como provações, aflições, dificuldades. Você vai lembrar de uma história está lá no livro de Ruth, que conta a história de Noemi. Noemi, que ela foi para uma terra juntamente com seu esposo, seus 2 filhos, e ali, ela perde o esposo, perde os 2 filhos e fica só com as noras, e uma das noras a deixa e uma permanece com ela porque tem uma aliança, e ela volta para o seu lugar de onde 10 anos antes havia saído, ok? E quando ela volta, ela diz: olha, meu nome não é mais Noemi, meu nome agora é Mara, amarga. Por quê? Porque o Senhor amargou a minha vida. Olha que prova, olha que dificuldade aquela mulher passou. Você está entendendo? Então, há uma ponte profética entre o que ocorreu aqui, no deserto, e o que ocorreu na vida de Noemi. Então, o Senhor nos permite passar por águas amargas. Ele nos permite passar por processos amargos. E muita gente, quando está nesse processo, murmura.
Muita gente, quando está nesse processo, retrocede, abandona, deixa. Ao invés de avançar, retrocede. Ao invés de permanecer, abre mão. Ao invés de ser obediente, começa a andar em desobediência. Ao invés de ouvir a voz de Deus e obedecer, ouvir e obedecer com diligência, começa a ouvir vozes, conselhos que não vêm da parte do Senhor. E estes não têm o seu DNA transformado à imagem e semelhança de Cristo. E estes ficam impedidos de entrar na promessa do Senhor. Só entra na promessa do Senhor quem tem DNA alterado. Só. Quem não tem, quem não se deixa ser alterado, não entra. Não entra. Ei, os que entraram na terra prometida foram apenas aqueles que tiveram seus DNAs transformados. Somente Josué e Caleb. Ei, que prova amarga. 10 espias. É 12, né? 12 espias. E eles foram enviados por Moisés para espiarem a terra. E ali eles foram. Quando voltaram, 10 estavam amedrontados. Se esqueceram do que o Senhor havia falado, das promessas do Senhor. E 2, exatamente, Josué e Caleb, estavam cheios de expectativas, cheios de garra, cheios de vigor, cheios de violência, ou seja, ousadia, para irem, se levantarem, irem, pelejarem contra aqueles gigantes, vencerem e se apropriarem da terra que o Senhor já havia prometido. Ei, homens que tiveram seus DNAs transformados. Já o restante começou a colocar medo no povo, e o povo acreditou, não em Josué e Caleb, mas acreditaram, o povo todo, as pessoas do povo acreditaram no que os 10 falaram, negativamente. Nós estamos entendendo? Quantos de nós temos crido naquilo que tem ouvido de Deus, no secreto, no público, das suas lideranças? Quantos têm crido? Quantos têm se posicionado? Quantos têm tido ousadia, violência? Porque o reino de Deus, a nossa promessa, ela não é tomada com atitudes frufruzinhas, não. É tomada com a força, com ousadia, é com perseverança, é com garra. E eu oro para que essa garra venha sobre você, você se posicione, tenha garra, tenha ousadia de ir e conquistar, ir e semear por onde você passar deste reino. Que primeiro, assim como Moisés, você tenha o seu DNA transformado, alterado pelo Espírito Santo de Deus. Depois, você seja o veículo, canal para levar transformação de DNA a todos aqueles que o Pai tem predeterminado que você chegue, e assim seja feito através da sua vida. Muitas pessoas continuam debaixo, escutem com atenção para finalizarmos, estão debaixo da escravidão do pecado e da morte. Exatamente. Elas não conseguem não errar o alvo, elas não conseguem não pecar. Tem gente que não consegue passar um dia sem falar palavrão, porque é escravo do pecado. Tem gente que não pode passar um dia sem adulterar, porque é escravo do pecado. Não pode passar um dia sem fumar, porque é escravo do pecado. Não pode passar um dia sem beber, porque é escravo do pecado. Não pode passar um dia sem assistir pornografia, porque é escravo do pecado. Não pode passar um dia sem masturbar, porque é escravo do pecado. Não pode passar um dia sem pensar besteira e assassinar, sem tramar maldade, sem tramar injustiça, porque é escravo do pecado. Mas quem já tem o seu DNA transformado, estes conseguem dizer não para essas coisas. Estes não pecam, não erram, não vivem uma vida de pecado, não vivem uma vida de erros. Pelo contrário, acertam o alvo. Aquele que furtava, para de furtar e começa a trabalhar com as suas próprias mãos e ajudar aqueles que necessitam com parte daquilo que ganha. Aquele que falava mentiras começa a falar a verdade. Ele não fala mais mentiras, mas fala a verdade. Aquele que era preguiçoso agora é ousado, agora é posicionado, é posicionada. Aquele que era, meu Deus do céu, que era religioso, religiosa, agora tá queimando, tá orando em línguas, tá jejuando e curando os enfermos, expulsando os demônios e ressuscitando os mortos e pregando, ensinando sobre o reino de Deus. DNA alterado. DNA alterado. É isso que o Senhor quer fazer.
É isso que ele está fazendo. O fogo nos foi aceso. O Espírito Santo de Deus está trazendo a nós o conhecimento da glória de Deus. E todo aquele que está ouvindo, entendendo e se posicionando diligentemente está usufruindo disso. Ei, só vai entrar na terra prometida, só vai entrar na promessa do Senhor quem tiver o seu DNA transformado, alterado. Amém. E permanecer assim. Porque, queridos, é fácil contaminar o DNA. Mesmo que ele já tenha sido alterado, segundo Deus, a vontade de Deus, ele pode ser contaminado. Prova, apóstolo. Eu vou te provar. Você lembra de Moisés? Moisés, queridos, ele entrou em dimensões que muitos de nós ainda nem entramos. Ele passou muito tempo com Deus, de maneira que sua face já brilhava. Um homem que Deus falava com ele face a face, como um amigo. Me diga se não era transformado o DNA dele. Só que este, devido às pressões e opressões do povo, começou a ser contaminado. Este deixou se contaminar. Este irou-se e desobedeceu a Deus. Não foi diligente em ouvir e exercer a vontade de Deus. Este só pôde ver a promessa, mas não pôde entrar nela. Por quê? Porque recebeu uma ordem específica. Fale a rocha que ela lhe dará água. Era para falar, mas ele bateu na rocha, feriu a rocha. E a rocha é Jesus. A rocha é Jesus Cristo, Rei da Glória. Então, queridos, eu vou falar, Senhor, meu Deus do céu, temos que tomar muito cuidado. Se o nosso DNA já foi transformado, alterado, se você está, a partir disso que você está ouvindo essa revelação da palavra, tendo o seu DNA alterado, edificado, transformado, segundo Deus, segundo Cristo, a imagem e semelhança de Cristo, muito cuidado. Muito, mas muito cuidado, porque é muito fácil contaminar. Você lembra que Jesus, ele disse que naquele dia muitos dirão a ele: Senhor, Senhor, não expulsamos nós demônios em teu nome? Não curamos os enfermos? Não profetizamos em teu nome? O que o Senhor irá falar naquele dia? Apartem-se de mim, porque não vos conheço, trabalhadores da iniquidade. Contaminou. Eram homens, mulheres, que tiveram seus DNAs transformados, alterados, mas começaram a transgredir. E transgressão é diferente de pecado. Nós já aprendemos devocionais anteriores. Pecado é errar o alvo querendo acertar. Transgressão é errar o alvo porque quis. Estamos entendendo? E uma vez que começamos a errar o alvo, ou seja, deixar de fazer a vontade de Deus porque queremos, e vamos não fazendo a vontade de Deus, mas a nossa própria vontade, exatamente o que Saul fez, né? Fazendo a nossa própria vontade, nós saímos da transgressão e entramos na iniquidade. A transgressão se torna tão comum que nós começamos a ensinar como se fosse correto, como se aquela transgressão fosse a vontade de Deus. E aí entramos na iniquidade, começamos a trabalhar para a iniquidade, começamos a cometer iniquidade, a praticar iniquidade. Iniquidade não é cometida, pecado é cometido, ok? Pecado é cometido, transgressão não é cometido, nem iniquidade. São práticas, é prática de transgressão, prática de iniquidade. Então temos que tomar muito cuidado. Foi exatamente isso, lá no princípio, que contaminou o DNA
de Adão e da sua mulher. Lá em 1 Timóteo 2,14, você pode ver claramente que não foi o homem enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Não foi em pecado, foi em transgressão. Ela errou porque quis. Ela errou porque quis. E sabe que já estava com uma multidão de iniquidades? De transgressões, já é uma prática iníqua? Adão. Porque ele estava errando porque queria. Várias vezes ele errou. Errou quando viu a serpente se aproximar da sua esposa, não falou nada, não chutou a serpente para fora. Errou quando viu ela conversando com a sua esposa, não fez nada. Ele errou porque quis. Errou quando viu a mulher pegando do fruto, quando viu a mulher comendo do fruto, errou, transgrediu porque quis. Transgressão, não foi pecado. E também transgrediu quando ele tomou do fruto da mão da sua mulher e comeu desse fruto. Então, uma multidão de transgressão e prática de iniquidade. Estamos entendendo? Sabe que o salmista Davi, ele orou ao Senhor depois de todo aquele feito, pecaminoso, e transgressor, iníquo, porque ele cometeu pecado, transgressão e iniquidade. Sabe o que ele disse ao Senhor? Purifica-me do meu pecado. Apaga as minhas transgressões. Olha só, limpa-me das minhas iniquidades. Você está entendendo? A iniquidade, a transgressão, ela contamina o DNA. Muito cuidado. Amém? Deixa esse alerta para nós, para mim primeiro, para você. Muito cuidado. Amém? Quantos estão edificados por esta palavra revelada? Quero agradecer a Deus pela vida da nossa querida profetisa pastora Evelyn, que ontem esteve edificando as nossas vidas com esta palavra. E o Pai só vai aprofundando, amém? Só vai abrindo mais a revelação a nós, no nome de Jesus, Rei da Glória. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus abençoe os teus. Eu oro para que a tua genética, o teu DNA seja alterado e você não seja mais o mesmo, você não seja mais a mesma, e assim você entre nas promessas do Pai, você cumpra os propósitos que Ele tem na tua vida. Por isso quero te encorajar, não murmure, não se rebele, não se oponha às provas amargas que Deus tem trago até você, as águas amargas para as quais Deus tem te levado. Não beba destas águas, beba porque são cura, é cura para você, é cura para a sua família, é para te tirar, para tirar de você, na realidade, aquilo que mesmo você tendo saído de lá, continua impregnado em você. Nós como temos essa má experiência, queridos, tantas pessoas que vêm de outros ministérios, que chegam na Penny Church cheio eu chamo de pereba, cheio de convicções erradas, aprendizados equivocados, parecem corretos, mas são errados, que não geram fruto de nada, entendeu? Pouca coisa se aproveita. Eu não estou falando que a gente é bonzão, mas não, falando de realidades, verdades bíblicas, escriturísticas, revelação da palavra, que você tem ouvido parte aqui, entendeu? Muitos creem de uma forma distorcida, sabe? É a religiosidade, a escravidão da religião, da religiosidade. Então estes saem desse contexto, chegam na Penny Church, que é uma realidade diferente, é um ambiente de reino, entendeu? De liberdade, compromisso, amor, gratidão, reconhecimento e honra ao Senhor e às autoridades que Ele tem estabelecido para conduzir a essa realidade. E muitos se opõem, estão ali dentro, estão ali sentados, estão ali ouvindo, mas se opondo, sabe? Porque não aprenderam assim, porque não viveram dessa forma mais diferente durante 5, 10, 15, 20, 25 anos, 40 anos, 32 anos, 38. Então, eles resistem, não conseguem crer. Então, estes saíram da escravidão da religiosidade, mas a religiosidade permaneceu encrostada deles. Tá entendendo?
permaneçam enraizadas, sabe? Agarradas a estes, enquanto estes não tomam a decisão de abrir a alma, abrir a mente, abrir o espírito e deixar o Espírito Santo transformar o DNA. E olha, muitas não, sempre o Senhor leva a processos amargos, difíceis, exatamente, que é para ir quebrando, que é para ir desfazendo, destruindo, ok? Que é para ir tirando, removendo essas coisas, para que o conhecimento real, como o Senhor deseja, como o Senhor estabeleceu, possa ser plantado, semeado dentro destes. Estes têm o fruto de Deus gerado dentro deles. Amém? Então, não se oponha, não resista, não murmure. Tá amargo? Continue, entenda. Tá amargo? Deus está curando, Deus está me curando, estou sendo preparado, meu DNA está sendo alterado, eu estou sendo limpo, eu estou sendo limpa, eu estou sendo purificado dos pecados. Vou errar menos, cada dia menos, vou pecar cada dia menos. Você está entendendo? Não vou transgredir, não vou praticar iniquidade, não vou trabalhar para iniquidade. Amém? No nome de Jesus. Deus te abençoe. Até mais tarde, lá na Embaixada do Reino de Deus, às 19h30. Te aguardo. É uma palavra de Deus poderosa. E eu quero te encorajar aí. Leva todos os doentes enfermos. Leva hoje, leva amanhã, leva depois de amanhã. Nós estaremos nos reunindo ainda 20 dias ainda de reuniões, de encontros, amém, para o despertamento do Senhor. Não é um evento, 40 dias de avivamento e glória não é um evento, é um despertamento dos filhos de Deus, amém? Deus te abençoe, amo vocês, fui!